Fala moçada, tudo bem com vocês? Guilherme Shibata, direto dos estúdios do Sai Digital. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do momento em que você esteja, se liga, pega um pouquinho d'água, pega uma bolachinha que a gente vai fazer uma super revisão. Antes, não esquece, o Sai Digital está em todas as plataformas, Instagram, Facebook e também no YouTube. Convida, né? Manda, compartilha para o seu amiguinho que está precisando de um reforço aí e que quer aprender sobre literatura, principalmente para a gente fazer a prova do Enem que está logo logo se aproximando. Bora lá? Tranquilos? Preparei uma super aula para vocês hoje para a gente falar sobre o modernismo. Me pediram aqui no Missão Enem só o que vai cair, né? Presta atenção, Shiba. Dá para eles, né, os conteúdos principais, as coisas que mais aparecem na prova do Enem. E a prova do Enem você já deve estar sabendo, e se não sabe eu te digo, te conto, é uma prova de século XX. 95, 98% dos textos que aparecem na literatura são textos de século XX e século XXI. Então, muita literatura contemporânea e muito modernismo, primeira, segunda e terceira geração. Adivinha? Vou fazer uma super revisão com vocês de primeira, segunda e terceira geração. Então, começaremos falando sobre a quebra, né, a ruptura que a primeira geração, também conhecida como heróica, traz para a literatura. Vamos ver isso no contexto das vanguardas europeias, tudo muito bem pontuado. Depois a gente segue para a segunda geração, na poesia, na prosa, vamos falar sobre Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta brasileiro. Também damos uma passadinha no regionalismo de 30, vamos ali com Graciliano Ramos, espiar, relembrar algumas coisas sobre essa importante faceta da prosa brasileira e fechamos a nossa revisão com, olha só, João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e a nossa grande bruxa misteriosa, fantástica, genial, Clarice Lispector. Com Clarice, a gente tem uma questãozinha muito interessante que eu vou trazer para vocês, para ilustrar bem, para vocês entenderem como olhar, né, e fazer a prova do Enem. Preparados? Esse é o nosso resumo do que a gente vai percorrer em mais ou menos 45 minutos. Então, bora lá, gente. Meu nome é Guilherme Shibata, para quem não me conhece, e no século XX, na virada do século XX, dentro do campo das artes, nós temos as vanguardas europeias. Bom, você deve estar pensando naquelas suas aulas de poesia, nas suas aulas sobre literatura que você tem no ensino médio, no seu cursinho. Aí você está lembrando de algumas questões interessantes, das novidades que a Semana de Arte Moderna e as vanguardas vão apresentar para o mundo. Mas eu quero dar um passo atrás. Antes, dá uma relembrada nisso, porque é importante. Quando a gente fala de vanguarda, a gente tem que lembrar o que está um pouco para trás, que são as estéticas clássicas, as correntes clássicas de literatura e também de arte. Quando a gente fala em literatura, a mais próxima ali no século XIX é o parnasianismo. Lembram disso? Olavo Bilac era conhecido como o príncipe dos poetas e é um nome super central em todo o século XIX e também no século XX. Né? Percebam que quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, de arte de vanguarda, ela não toma de assalto, ela não vai entrando nas bibliotecas, trocando os livros e falando assim, agora nós somos modernos. Não, tudo isso é, né, um processo que vai acontecendo paulatinamente, aos poucos. Parnasianismo. Quando você lembra de parnasianismo, você lembra daquelas suas aulas da Tia Perivalda. Né? A Tia Perivalda é uma personagem que eu inventei, que eu penso, né, naquela sua professora muito antiquada, que usa um óculinho assim, ele fala assim, a poesia é uma poesia muito bem comportada, que fala dos sentimentos dos homens, fala do amor, fala de questões universais, né, sempre com uma linguagem muito empolada, uma linguagem muito correta, dentro das normas gramaticais da nossa boa língua portuguesa. Você lembra dessa, né? Espero que você não tenha tido aula com a tia Perivaldo, porque ela pode estar te mostrando somente uma faceta da linguagem e um pouquinho cheirando a mofo. Né? Porque dentro da arte, aqui a gente está falando de uma linguagem
artística, e lembre-se, você tem uma prova de linguagens para fazer no Enem, né? E não uma prova de literatura, uma prova de linguagens, então você tem que olhar a linguagem como fenômeno. A gente está focando numa coisa muito, muito interessante. O parnasianismo é uma linguagem acadêmica, é uma linguagem que prezava por assuntos universais, que prezava por uma forma. Lembra da forma de bolo, né? Quando você coloca a massa, você sabe o que é que você está esperando. Um bolo redondo, ou um bolo quadrado, dependendo. Isso é a forma poética. Se você quer fazer uma... né, os grandes nomes da literatura do século XIX estavam trabalhando com formas, e era dentro dessas regras que o bom poeta se expressava. Então, o Olavo Bilac falava, eu vou fazer um soneto. 4-4-3-3, ele ia escolher um esquema de rimas, né? Se os versos iam ser decassílabos, heptassílabos, ele ia escolher isso e se propõe a colocar a temática, se propõe, a se expressar dentro dessa forma de bolo. Bom, vamos lá. Pensando nisso e olhando para isso, o século XX vai falar assim, chega, né? Vamos dar uma repaginada disso. Vamos nos expressar de forma diferente. Vamos ter mais liberdade para se expressar. Então, quando a gente estuda lá as vanguardas, tanto na pintura quanto na música, né? Você vai ter lá Picasso na pintura, John Cage na música, todo mundo vai estar olhando para essa nova maneira de se expressar artisticamente. Arte é expressão, arte é artifício, né? De que maneira nós vamos moldar a linguagem para que expresse as questões do nosso mundo? E era um mundo em transformação, um mundo em transformações muito vertiginosas, né? Em decorrência de todo o cenário, desde a Revolução Industrial, o crescimento das cidades europeias. Dentro do mundo do pensamento nós temos Freud, nós temos as ideias de Einstein, tudo isso vai vertiginosamente, tudo isso vai construindo um novo homem que precisa de uma nova linguagem poética, musical, na pintura, para se encontrar, para se exprimir, para se desenhar, para se identificar. As vanguardas tomam de assalto o mundo europeu. Vanguarda sempre tem uma ideia de escândalo, uma ideia de rompimento, uma ideia de guerrilha. O próprio nome, vanguarda, né, vem do termo francês, o pessoal que vai na frente da guarda, o pessoal que vai atirando, tá? Então, quero que você guarde muito bem isso. E os modernos brasileiros, agora chegando aqui para a Semana de Arte 22, vão estar imbuídos desses sentimentos e destes desafios. Escandalizar, tomar vaia, tudo isso era bom, tudo isso era né, empolgava o poeta e o artista de vanguarda. Alguns desses bons homens, como Villa-Lobos, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Picchia, Plínio Salgado, Graça Aranha, Anita Malfatti, de Cavalcante, Vitor Brecheret, reuniram-se no que a gente chama de Semana de Arte Moderna de 1922. Estou trazendo isso porque o ano que vem, isso faz 100 anos. Então, fica atento com isso, tá? E aqui a gente tem uma referência muito importante desse período que, imagino que você já conheça, é o quadro Abaporu, o homem que come gente, da Tarsila Amaral, que ela deu de presente e fez em homenagem ao Oswald de Andrade, seu namorado, à época, né? Esse grande intelectual da ideia de que o Brasil precisava de uma arte cujo nacionalismo seria diferente do nacionalismo do século XIX. Presta atenção nisso, meu caro aluno que está aqui. O viés nacionalista do século XIX é um viés de idealização. Quando a gente pensa lá no romantismo, quando a gente pensa no índio idealizado, o índio que é um índio crossfit, como eu gosto de chamar, né? Um índio que não existe. Você olha assim, né? Cadê esse índio? Não existe. É loiro, alto, forte, parece um cavaleiro medieval. E quando os modernistas vão pensar a nossa identidade, falam assim, gente, nós somos muito mais parecidos com o Macunaíma. Conhecem? Lembram desse personagem? Anota aí. O Macunaíma é o herói sem nenhum caráter. Olha só o que eu estou dizendo. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. E eu gosto de trazer essa ideia do Macunaíma porque o índio do século XIX, lá do romantismo, né, do José de Alencar, por exemplo, ele era super de caráter. Ele era super bom, super exemplar. E era para isso que ele foi construído.
certo? Nós estamos ali num processo de construção de um Brasil independente, certo? 1822, e a gente está construindo uma figura que nos identifique. Por outro lado, né? Passados 100 anos, a gente tem o quê? Uma desconstrução disso e um olhar mais realista, não no sentido machadiano, mas no sentido galhofeiro. O modernismo, a figura do Macunaíma é uma figura que brinca com, né, a idealização do índio, a idealização da figura do brasileiro e traz essa carnavalização. Né? Ele coloca de ponta cabeça a ideia de um brasileiro bem comportado para falar assim, gente, nós somos gente comunzinha, né? A gente gosta muito mais do que, né, de ficar fazendo bagunça, de ficar, né, arranjando confusão, desorganizado, preguiçoso. Tudo isso é a ideia do Macunaíma. Então vamos lá. Você já pegou algumas ideias do que eu quero trazer para você aqui. Primeiro, a arte de vanguarda e a Semana de Arte de 22 vai representar, primeiro, um rompimento com a estética anterior e com as estéticas anteriores. Né? É um rompimento muito preciso e muito visual. Então, o parnasianismo, né, a ideia de você fazer somente sonetos com uma linguagem acadêmica empolada, fica de lado. E a gente começa a nomear o que a gente conhece como modernismo. Então, essa é a primeira ideia. Segunda, que eu pontuei aqui, o modernismo vai trazer uma nova visão sobre o nacional, sobre os valores nacionais e sobre a nossa identificação como brasileiro. Perfeito? Então, passados 100 anos de 1822, da nossa independência, a gente começa a construir um pouco diferente esse olhar sobre o brasileiro, e eu costumo sempre aqui nos aulões falar para vocês, não esqueçam que qualquer identidade nacional é uma construção que não tem fim. A gente vai construindo, reconstruindo para o que a gente quer olhar, para o que a gente quer se entender como esse é um brasileiro, isso é ser brasileiro, mas é sempre uma construção. Pode ser política, social, né? Tem várias formas da gente ir construindo, e toda essa soma, né, vai nos trazendo uma ideia do que é o brasileiro e como isso vai variando. Bom, aqui alguns nomes, né, e um dos momentos muito importantes que você não pode esquecer é que nessa Semana de Arte Moderna, o Manuel Bandeira, que não estava lá presente, né, o grande Manuel Bandeira, ele foi representado pelo seu poema Os Sapos, que é um poema bem importante. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Então, pega essa imagem, os sapos saindo da penumbra e ficando deslumbrados com a luz. Vocês não estão vendo aqui, mas tem umas luzes gigantescas aqui, né? Essa coisa de brilhar, né? De ficar na frente da luz. O sapo tanoeiro parnasiano aguado, e aí você vai lembrar, e aqui você vai sacar. Esse poema é uma crítica, é uma piada, é uma gozação com os parnasianos. Ele está falando que os parnasianos são como os sapos, são deslumbrados, são exibicionistas e são chatésimos, são aguados. Já tomou um suco aguado? Um suco aguado é aquele suco que, né, não tem aquele gosto marcante, não tem aquela força assim característica. Então, poesia aguada. Diz, meu cancioneiro é bem martelado. E aí ele vai falando, vai dando características aqui de uma poesia muito comportada, tecnicamente muito boa, formalmente muito boa, mas que careceria, né, que falta essa firmeza, falta esse gosto. E esse gosto é o que esses caras vão trazer. Eles vão trazer um personagem, a gente vai ver logo à frente, que eu quero que você leve para a prova, o João Gostoso. Eu sempre falo para meus alunos, gente, tem que pegar o João Gostoso, botar no bolso, leva com você, né? Pega o João Gostoso no colo, leva o João Gostoso para a prova. O João Gostoso vai te ensinar bastante coisa. Primeiro, o nome dele, como soa, e é uma provocação já do Manuel Bandeira, já vai te dar um pouco dessa ideia de renovação que esses caras querem trazer. Uma poesia anti-academicista, né? Uma poesia que está olhando primeiro, né, para os centros urbanos, muito interessante isso, e para os personagens que começam a surgir nesses centros urbanos. Né? Lembre-se que a poesia parnasiana tem até um poema do Olavo Bilac que fala que o poeta está de costas, que a rua não serve para inspiração para
né, para nada. A rua não serve para nada. A política não serve como inspiração política. Eles preferem fazer poemas sobre vaso grego, vaso chinês. Essa é a pegada, né, da tradição parnasiana. E aqui, os modernistas de primeira geração, lembre-se, a gente chama também de geração heróica, justamente por conta dessa quebra, eles vão estar fazendo o quê? Eles vão estar usando uma linguagem que é a linguagem do cotidiano. Aqui uma coisa muito importante, então já para aí, você está anotando alguma coisa? Linguagem do cotidiano. Temática do cotidiano, retirada desse cotidiano, né? E personagens também. Então, o João Gostoso vai aparecer, o sujeito que leva um carrinho na rua, o capoeira, personagens que antes não tinham espaço dentro da tradição poética. A tradição poética que fala, né, claro, estou usando a poesia, o teatro poético de Shakespeare, né? Então, Rei Lear, Édipo Rei, né? Isso foi feito em verso, junto com alguns trechos em prosa, mas a poesia de tradição clássica, ela não olha para nós, né? Sujeito, né? O professor aqui dando aula, ela não tem esse espaço para esse tipo de personagem, porque seria irrelevante. Aqui não. Aqui a gente começa a colocar os holofotes, e o século XX vai fazer isso, né? Vai colocar os holofotes nesses personagens. Por exemplo, dá uma olhada, né, na prosa modernista, o que a gente tem? 2 grandes livros, Mrs. Dalloway, certo? Vai falar da vida de uma mulher que acorda e vai preparar uma festa, certo? E Ulisses, do James Joyce, né? 2 grandes monumentos literários que falam sobre sujeitos comuns, gente comum, vida comum, um dia na vida de cada um desses personagens. E que dá pano para manga, sim, porque a nossa vida né, é matéria de poesia, é matéria de prosa, é matéria de investigação humana. É isso que o século XX vai começar a nos falar e nos trazer. Perfeito? Com relação à forma, eu quero que você anote, o verso livre aparece, a oralidade, a fala cotidiana. Isso aqui, da oralidade, é uma escolha muito importante também, né? A maneira como a gente se expressa, a fala gostosa, como diz o Oswald de Andrade, né, do brasileiro, do bom mulato brasileiro que está na rua, isso vai começar a invadir, certo? Um lugar que antes ela não tinha, né, não tinha espaço, que é a poesia. A poesia sempre foi um lugar assim, né, sacralizado, né, só a boa prosa, só a boa palavra, geralmente ligado ao português de Portugal. E agora sim, o Oswald de Andrade começa a trazer e quebrar essa barreira. A gente vai usar o português brasileiro, a fala brasileira, esse sotaque gostoso, o jeito que a gente fala, isso vai invadir. Bom, me alonguei aqui justamente porque eu quero que você perceba. Ó, a gente está falando de modernismo. Tudo bem, a gente separa isso em primeira, segunda e terceira geração, mas a gente está falando sobre modernismo. Quando você tiver que pensar também a literatura contemporânea, nós vamos estar em diálogo constante com esse momento do século XX. Nós estamos ainda em contato com esse modelo do século XX que quebra as barreiras, que tira um pouco o foco da forma. Durante o século XX e XXI, a gente vai ver poetas, né, depois da primeira geração, que vão voltar aos sonetos, não tem problema de conversar com a tradição. Mas nunca mais a tradição foi tão fechada, nunca mais a poesia foi tão cheia de normas. Ela hoje respira, ela hoje percebe, ganha um espaço para a expressão humana, o que ela sempre foi, certo? Mas antes ela tinha uma forma muito mais quadradinha, digamos assim, e agora ela respira. Bora para o João Gostoso, poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Podia ser uma notícia de jornal. E vejam como a poesia do Manuel Bandeira é radical nesse sentido. Ela já vem invadindo territórios, gêneros, né? Que antes era, isso aqui é jornal, isso aqui é poesia. Como é que a poesia vai se dar, né, ao desprestígio, diria um parnasiano criticando um poema como esse, né? Como é que a poesia vai se dar ao desprestígio de ser contaminada por uma linguagem tão cotidiana?
como jornal. O jornal é o cotidiano. Pensa aí, o jornal no século XX, né? Rio de Janeiro era invadido por jornais, tinha muito jornal, né, no começo do século XX. As pessoas adoravam, compravam 2, 3 jornais, as pessoas que, né, claro, alfabetizadas, né? E aqui a gente vê que a notícia, e já está no título, o poema é tirado de uma notícia de jornal. Então, eu estou, invadindo, eu estou sujando entre aspas aqui, a poesia. E uma boa metáfora para você entender a poesia do século XX é isso. É como se a gente pegasse uma poesia toda comportadinha, né, de pince-nez, de terno, né, aquele lencinho assim roxo aqui na lapela, pegasse e jogasse no chão da vida, no chão para pegar um pó, sabe? Para pegar uma humanidade, para pegar um gosto, assim, dar uma encardida. É isso que eles fazem. Eles vão provocar muito, eles vão receber muitas críticas, muitas vaias, mas eles adoravam isso. Primeira coisa, então, João Gostoso, já sacou que você tem que levar ele para a prova. Você tem que lembrar, estou falando do século XX, né? Depois eu vou ensinar vocês a fazerem questões ou olhar uma maneira de olhar a questão. Então você olha lá, Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, poeta modernista. Drummond, poeta modernista, tal. Já vamos chegar nesse João Gostoso. Eu já vou lembrar do João Gostoso e vou fazendo, né? Eu estou montando com vocês um óculos. Esse óculos é um óculos invisível, mas você vai levar para a prova. Ele te ajuda a ler os poemas. Então você vai se localizando e você vai fechando o foco, tá, do que você precisa ler. Então você começa com um foco assim, tipo, eu não sei o que vai cair na prova do Enem. Aí você vê o texto. Aí você já tem um texto, você já fecha. O texto é do Manuel Bandeira. Você fala assim, então eu estou aqui no modernismo, estou no século XX, certo? Aí você começa a ler a questão, o que ela está propondo. Você vai fechando mais o foco. E aí você vai ler o poema, conto, o trecho da crônica e vai fechando mais, certo? É assim que a gente faz prova, a gente vai interpretando texto. Você sabe que a prova do Enem é uma prova de interpretação de texto, principalmente, né? A capacidade de ler textos complexos como esse, textos super delicados, no sentido que você precisa de muito pretexto, você precisa de muita informação para ler ele. E é isso que a gente está fazendo com vocês aqui. João Gostoso era carregador de feira, então veja que a profissão dele não é a profissão de... o sujeito não é rei, não é nada. Carregador de feira, certo? Mora num barracão sem número, já dá essa ideia de que ele está longe do Estado. O Estado nem chega lá onde ele mora. É porque é o Estado que nos dá um número para morar, né? Então você mora na rua X, 39. Aqui é barracão sem número. E um dia ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, coisas muito, né, comuns, certo? Bebeu, cantou, dançou, e ele dá aqui ele já dá um sentido para a coisa aqui, né? Porque ele vai se afogar. Então, eu gosto de interpretar isso aqui como já esse movimento, né? De baixar, cair, afundar. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Beleza? Um poema desse, cara, quando você lê, você tem que olhar com esse óculos, né? Estamos falando de uma nova linguagem, estamos falando de novos personagens e novas temáticas. Anotou? Novos personagens, novas temáticas e uma linguagem cotidiana. Isso é que o século XX vai querer nos mostrar. Perfeito? Primeira geração. Segunda geração, algumas coisinhas aqui para a gente conversar. A segunda geração, gente, é tipo segundo filho, sabe? Segundo filho, sim. Se você é o primeiro ou segundo filho, você pensa nessa medida. Segundo filho já não precisa, né? Você não precisa se preocupar com muita coisa. Ele já vai começar a sair antes, não é? A mãe, né? O primeiro filho fica, né? Tem que esperar até os 18 anos para sair de casa. O segundo filho com 15 já está saindo, né? Já está fazendo, né? Saindo junto com o irmão, já indo para as festas e tal. A geração modernista de segunda geração, né? Tem um pouco dessas questões. Ela está localizada ali entre 30 e 45 e vai ter como principal nome o Drummond. Drummond, Vinícius de Moraes, entre outros, Cecília Meirelles, né, entre outros grandes poetas. Mas vamos focar no Drummond para a gente fazer essa recapitulação. Na poesia, eles vão incorporar, lembre-se, eles são modernistas. Então, eles incorporam todas as bandeiras, né, e ideias que a primeira geração traz. Entretanto, eles vão ficar repetindo aqui, eles não precisam ser herói, né, porque os heróis já produziram o que tinham que produzir, que era a quebra. E foi muito importante essa quebra
de olhar, né, e de sentir da poesia ali em 22. Aqui, as questões pontuais são um pouquinho mais nebulosas e mais tristes, né? O Drummond vai pensar muito no entre guerras e na Segunda Guerra Mundial. Ele vai olhar isso, né? Um sujeito, um grande poeta, que, né, é quase esse ímã de imagens, ímã de sentir, não ia ficar fora de olhar o mundo, certo? De olhar as coisas, os sentires do mundo, e isso que o Drummond vai fazer. Então ele vai ter esse pessimismo, que não é um pessimismo, assim, schopenhaueriano, assim, escandaloso. Ele é um pessimismo super discreto, tá? Eu diria. Um humor seco que acompanha esse pessimismo, uma introspecção e contemplação. Tanto que os principais poemas, os principais livros do Drummond, mais apreciados, eles estão ligados a duas questões, né? Questões muito filosóficas, certo? Claro Enigma é um livro considerado um dos maiores livros do século XX na poesia brasileira, de língua portuguesa e do mundo, certo? Claro Enigma, que tem um poema chamado A Máquina do Mundo, tido como, né, o maior poema em língua portuguesa. Você ser, né, um poeta assim que produz o maior poema no século XX, tem que ser bom, porque você tem Fernando Pessoa, você tem muito poeta bom aí espalhado pela língua portuguesa, né? E esse poema do Drummond é apontado como um grande poeta, um grande poema, desculpa, A Máquina do Mundo. E também um Drummond que está ali olhando para as questões sociais do mundo. Então, a morte do leiteiro, né? Há pouco leite no país, há muita sede no país. Um poeta que está olhando para essas questões da falta, da violência urbana, entre outras coisas. Mas eu trouxe um Drummond também, né, existencialista, e você vai perceber o que eu estou falando quando eu digo que o Drummond tem esse pessimismo que não é escandaloso. Vamos acompanhar aqui. Eu estou trazendo poemas para vocês sabem por quê, né? Porque a gente vai, né? Pergunto para você, meu caro aluno, vai ter texto para você ler na prova do Enem? Mas vai ter muito. Talvez, né, o cara que não lê, pelo menos na prova do Enem, ele tem que ler. Né? A gente já fica feliz, porque é uma prova que tem muito texto. Então, da vez você ir com aquela coisa do peso, vai para se divertir. Fala, vou ler poesia, vou ler textos bacanas. Tomara que a tua prova tenha textos legais, que você goste, inclusive, dos textos. Né? Por que a gente não pode aproveitar um momento de tensão para ser um momento que a gente lê bons textos? Eu gostava de ler os textos nas provas. Era o momento que eu mais gostava, inclusive. Né? Mas, enfim, cada um, né? Tem um cara lá que só gosta mais de física, biologia, esse não vai gostar tanto. Mas, né, fique esperto, que é uma parte boa da prova, tá? Quadrilha, poema mais do que dito, redito, mas vamos fazer esse exercício? Quadrilha. João que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Ei, Lili! João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, coitado do Raimundo. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, coitado do Joaquim. E Lili, novamente a Lili, casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, se casou com a Lili. Você já deve ter ouvido isso, tua mãe deve ter assim, né? Frases do Drummond, assim, que vivem na boca do povo. E agora, José? Né? E agora, José, leva com você esse aqui, né? Leva o João Gostoso, leva o E agora, José? E o agora, José, é uma frase quase de lamento, é quase de desespero, um desespero, assim, controlado, né? E agora, José? Tipo, estamos sem caminho, estamos sem lugar para ir, estamos sem direção. E o Quadrilha também. É um poema, assim, que se impôs na cultura brasileira, né? João que amava Teresa, que amava Raimundo. E muita gente lê e boia nele. Fala assim, entendi, é fácil de ler, né? Modernista. Linguagem do cotidiano, João, Teresa, Raimundo. Né? Um amava o outro, que amava o outro, que amava o outro, e a Lili, que não amava ninguém. Nessa primeira estrofe, a gente já vê uma marca bem drummondiana. Esse pessimismo que eu falo, esse pessimismo elegante, irônico, seco. Tá? É como se ele nos dissesse, gente, a vida parece um eterno perseguir, um que ama o outro, mas o outro que não corresponde, que ama um outro que não corresponde a esse. Né? Um amor platônico, uma ideia de amor platônico e de um amor que não se encontra. É como se a experiência humana não nos desse esse encontro amoroso com o outro. Vejam que, né, quando a gente olha isso aqui, parece super descontraído, simpático, mas vejam como é filosófico o nosso Drummond. Então, a primeira ideia que eu quero que vocês olhem para isso e falem assim,
né? Porque eu sei que tem muita gente que não lê poesia. Como é que faz para ler poesia? Primeiro você dá uma olhada nas nossas aulas e vejam como eu vou tratando o texto, as perguntas que eu vou fazendo para o texto. O importante para você interpretar um texto é as perguntas que você faz para o texto. Então pergunte para o seu texto. Por que isso? Né? João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre. Ele vai dando um desenlace para a vida dessas pessoas. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes. Calma aí, Chiba, mas você está falando do pessimismo, mas a Lili casou. A Lili casou, veja bem, a Lili casou. Então o final é o quê? Um final romântico feliz, extraordinário, deslumbrante. Calma, calma, calma. Casou com J. Pinto Fernandes. Primeira pergunta que eu te faço, dá uma olhada nas palavras que ele escolhe aqui, né? No verbo amava, 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 amava. A Cleusa está aqui, ela está assistindo aqui, daqui a pouco ela vai entrar, vai falar de redação. E sempre uma das dicas, né, que o professor de redação dá assim, cara, não repita tantos termos, mostra que você tem um vocabulário. E aí você olha o grande Drummond, fizeram até estátua para o cara lá no Rio de Janeiro, certo? Ficam roubando o óculos do Drummond lá, coitado. E o cara repete, amava, 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 mas aqui, claro, obviamente que ele está num sentido de insistir, de frisar a palavra amor. Ele amava aquela pessoa, que amava o outro, que amava o outro, que amava o outro. E quando chega na Lili aqui, você está falando assim, pô, olha aí, eles casaram, professor. Casar é amar? Por que ele repete tanto a palavra amar aqui e aqui não? Aqui ele troca. Ele vai para casar, para casou. E outra, aqui o nome de tratamento sempre é o primeiro. João, Teresa, Raimundo, o que dá uma certa proximidade. Como é que você chama teu irmão, tua mãe, né? Contemos nomes de proximidade. J. Pinto Fernandes parece, né, um nome de proximidade? Não. Parece que aqui a gente tem um casamento formal, a gente tem um casamento social, né, que transparece isso pelas palavras. Vejam, a prova não é de linguagens, você tem que entender que a linguagem aqui é uma linguagem sofisticada e você tem que fazer as perguntas certas. Por que a troca? Por que a repetição? Por que a troca? E por que se o poeta se referia aos personagens como João, Teresa, Raimundo, Joaquim, nomes bem comuns aqui no Brasil, aqui ele fecha com J. Pinto Fernandes. Porque casar não é amar, obrigatoriamente. E, né? Certo? Não precisamos nem entrar nesse detalhe. Casar não é amar. Amar é amar. Casar não é amar. Tem várias formas de se casar. Perfeito? E casar é uma questão burocrática. É um enlace entre duas pessoas, um contrato. Amar não é um contrato. Perfeito? Conseguem ver isso? Iluminei para vocês o poema? Galera aqui no estúdio, sacaram? 8 horas da manhã, que a galera está dormindo aqui, mas acordaram agora para ver o Raimundo aqui. Casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história, Carlos Drummond de Andrade. Por isso que esse cara é sensacional. Não sei se já tinha sacado esse poema, mas eu acho brilhante, eu adoro dar aula sobre esse poema. Prosa! Não se esqueçam que na prosa, em 30, a gente tem uma questão bem interessante para pensar. O Drummond estava pensando nas questões sociais, mas a prosa vai dar um foco muito grande, vai dar um brilho muito grande nas questões sociais. A gente já teve regionalismo lá no romantismo. Vocês lembram? José de Alencar escreveu um livro chamado Gaúcho, que é um livro super idealizado, né? Você bota o gaúcho de bombacha, bota o gaúcho andando de cavalo, tomando chimarrão, mas nunca nem olhou, né, o local. Mas naquele momento, no século XIX, no romantismo brasileiro, como eu falei para vocês, a gente estava construindo uma ideia de nação e a gente precisava visitar lugares. Não tinha TV, não tinha Globo Repórter, não tinha né, o YouTube para a gente ter uma visão desses lugares. Mas a literatura fazia esse papel. A literatura do século XIX tem isso. Pega a literatura russa, né, Tolstói, Dostoiévski, eles vão construindo todas essa pintura imagética do que é ser um russo, como o nosso romantismo também propôs aqui para o Brasil. Quando a gente chega no século XX, aqui a conversa é diferente. Aqui a gente tem o quê? Nós chamamos de um regionalismo crítico. Crítico e social, eu diria. Então, regionalismo, anota aí, crítico e social. Obras como Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Fogo Morto, do José Lins do Rego, questões sociais, né, e lutas de classe, como gosta de explorar, por exemplo, o Jorge Amado em romances como Cacau. Tá?
isso vai estar latente. A influência do Machado, do Aloysio de Azevedo, grandes nomes do naturalismo, realismo do século XIX, vão estar aqui presentes. Isso não vai cair assim, tá, gente? Tipo, tem influência do Machado, tal, não se preocupe com isso. Vai estar no texto. É o texto que você tem que focar. Tá, Shiba, então por que você traz essas características? Porque essas características vão te ajudar a moldar o teu óculos invisível aí, né? Então você fala assim, pô, tô aqui com Graciliano, tô aqui com Jorge Amado. Vai ter aquelas questões sociais que o Shiba apontou lá na revisão. Então vamos lá. Linguagem coloquial, né? A oralidade regional vai aparecer. E esse sempre foi um desafio do modernismo brasileiro. Né? Como é que nós vamos falar do Brasil, dos problemas sociais do Brasil, dos personagens que sofrem com a seca, que sofrem com a fome, se nós somos intelectuais, somos gente ligadas aos jornais e tal, nós não somos aqueles, certo? Mas você tem que lembrar que a literatura sempre teve um pouco dessa missão. Como é que a gente retrata? Como é que a gente, né, olha o outro e constrói o outro através da nossa linguagem e da nossa arte? A literatura nem sempre é de primeira pessoa, nem sempre é de testemunho. A literatura também é a força, a capacidade de linguagem que um artista consegue construir para falar do outro, para retratar o outro, para retratar o que ele está vendo e o que ele não acha tão correto, por exemplo, na sociedade, como a gente vê aqui. Raquel de Queiroz também está aqui, a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras. Deixa eu mudar de lado aqui e vou exemplificar essa nossa segunda geração com Vidas Secas. Olha aqui, ó. Vivia longe dos homens. Esse trecho fala do Fabiano, um dos personagens mais interessantes, mais belos da literatura brasileira. Fabiano, ele é um personagem de Vidas Secas, como o próprio título nos dá a ideia. São pessoas, são personagens que têm vidas secas, vidas desprovidas do que a gente chama de coisas que nos fazem germinar, que nos dão força. Então, sem educação, sem alimentos, sem água, tudo que faz a vida brotar fica afastado disso. E o Fabiano demonstra isso, e por isso que o Graciliano é apontado como um dos grandes nomes da nossa literatura, através da sua linguagem. Ele tem uma linguagem muito, muito seca, muito, muito curta. Ele se expressa por onomatopeias, por grunhidos, faz... Ele parece um bicho. Olha aqui, ó. Vivia longe dos homens, o Fabiano. Só se dava bem com os animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele e falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural. Monossilábica e gutural. Olha que interessante. Que o companheiro entendia. Então ele conversava com os bichos. A pé não se aguentava bem, pendia para um lado, para o outro, cambaio, torto e feio. Vejam como é, né, uma linguagem que vai retirando tudo, para ficar só o osso desse tal de Fabiano. Às vezes utilizava nas relações com pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade. Então, ele sabia da importância da linguagem. Ele olhava aquilo. E ele sabia que a linguagem é que transforma a gente em seres humanos. Por quê? Girafinha, tudo bem, pode ter lá. Você viu no Discovery Channel que girafinha faz um barulho, se comunica com a outra, chama, né, para reproduzir e tal. A baleiazinha faz e a outra faz ei, né, elas vão namorar. Tudo bem. Só que nenhuma baleiazinha ou girafinha escreve como Homero, escreve como Guimarães Rosa, ou seja, produz abstrações matemáticas, abstrações artísticas, poéticas. É isso que nos torna humanos, é a linguagem. E é exatamente isso que o Graciliano está marcando aqui no Fabiano, a falta de linguagem, ou seja, a falta de humanidade. Beleza? Tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas. A linguagem é muito perigosa. Vamos para o finalzinho da nossa aula? Tranquilos? Né? Quanto tempo tem aí? Estamos de boa? Massa, legal. Modernismo, gente, deixa eu chegar com vocês aqui e apresentar o Guimarães Rosa, não esqueçam dele. Então você leva o João Gostoso, você leva o Drummond, você leva o João Guimarães Rosa, grande nome da nossa prosa,
né, aqui na terceira geração, o que a gente chama de regionalismo universalizante. A prosa do Guimarães Rosa, ela parece, né, enterrada, circunscrita ao regionalismo e ao sertão mineiro. Entretanto, ela, né, a partir de personagens que nos parecem muito característicos dessa prosa regional, ele nos amplia um sentido de humano, tá? Então tem contos sensacionais, personagens sensacionais que refletem, que explodem, que vão além desse regionalismo. Por quê? Porque ele encharca esses personagens de uma prosa que dá essa ideia de profundidade humana em cada um deles, filosófico, existencial. Riobaldo, por exemplo, grande personagem de Grande Sertão Veredas, o Burrinho Pedrez, que está lá em Sagarana, grande livro de contos do nosso Guimarães Rosa. Esse mundo da linguagem, essa estetização da linguagem é que a gente vê no Rosa. O senhor mire e veja, o mais importante, bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. Aqui o momento Rosa e o momento vida, né? Certo? A vida é isso. O senhor aqui, né? Ele está falando, o Riobaldo falando com um doutor que pode ser um alter ego do Guimarães Rosa. Ele está falando assim, imagina, esse cara aqui é um sertanejo, mas ele está falando do mundo. E não é isso, meu caro aluno? A vida é isso. Afinar e desafinar. A gente nunca está pronto. Prova do Enem é isso. Afinar muito mais do que desafinar. Mas afina, desafina, afina, desafina. E a gente vai crescendo com isso. Vai fazendo a travessia, como que é o grande Guimarães Rosa. Verdade maior. O ser humano é isso. Afinar e desafinar. Mas sempre estar em transformação e em construção. E terminamos com esta moça aqui, essa sensacional escritora, que é a Clarice. Olha esse olhar, gente. Olha esse olhar, pelo amor de Deus, né? A Clarice é uma prosadora urbana. Ela vai olhar personagens do nosso cotidiano, a dona de casa, né? O homem que trabalha e volta para casa, a criança, a infância dela também, ela vai estar retratando em conto, né? Quer um conto para ler da Clarice? Indico e falo para vocês, façam isso mesmo, leiam, né? Felicidade Clandestina. Quanto tempo, Chiba? 3 minutos, 4 minutos, você leu esse conto. É um conto magistral, tá? Magistral mesmo, tá? Se afasta do romance regionalista, o social, opta pelas narrativas sem ação externa. Então não acontece muita coisa lá fora, mas acontece tudo aqui dentro. As impressões, né? As incertezas dos personagens que vão se construindo ali. É uma literatura que olha muito para as questões existenciais dos personagens e tem nas epifanias momentos muito interessantes. O que é uma epifania? É aquele momento em que você percebe que o mundo te entrega uma verdade maior. Por exemplo, que você vai morrer, que seu parente vai morrer, que seu pai vai morrer, que sua mãe vai morrer, que sua avó vai morrer, né? Nas aulas de biologia, você sabe disso porque o professor racionalmente te explica isso. Mas tem um momento, e esse momento é só teu, esse momento geralmente está no ônibus, está ali no Uber e puf, é como a gente diz, né? Caiu a ficha. Esse momento é um momento epifânico, de um profundo entendimento de algo, né? E a Clarice, falando desse conto, ela fala assim, a felicidade, a Clarice não, né? A narradora, a felicidade sempre seria clandestina para mim. O que quer dizer o quê? A felicidade não dá em árvore, você não vai lá e colhe no dia a dia. A felicidade está escondida, né? Clandestino no sentido de escondida. A felicidade está escondida. Você tem que ir lá, você tem que afastar os arbustos, entrar na floresta densa para encontrar momentos, né? Sensações e episódios de felicidade. Tá aqui para fechar, dá tempo? Rapidinho? Tudo no mundo começou com um sim, uma molécula disse sim à outra e nasceu a vida. Ei! Mas, antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca, e havia o sim. Sempre houve, não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. Enquanto eu tiver perguntas e não houver respostas, continuarei a escrever. Como começar pelo início, se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré-pré-história já havia os monstros apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir? Pensar é um ato. Sentir é um fato, os dois juntos, sou eu que escrevo o que estou escrevendo.
Felicidade? Nunca vi palavra mais doida inventada pelas nordestinas que andavam por aí aos montes. Como eu irei dizer agora, essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da imanência de quê? Quem sabe, se mais tarde saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido? Só não inicio pelo fim que justificaria o começo, como a morte parece dizer sobre a vida, porque preciso registrar os fatos antecedentes. A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. No dia da prova, você começa por aqui, lendo Lispector, Clarice, e fala assim, modernista, terceira geração, legal, lembrei do Shiba. E aí você vem aqui, ó. A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector. Você já se sente confortável, sente quentinho, fala, pô, eu sei, eu estudei isso. Culmina na obra A Hora da Estrela, de 77, ano da morte da escritora. Nesse fragmento nota-se essa peculiaridade, porque o narrador, e aí você pensa, o que é que o narrador está falando? Aí você começa a ler o texto, o que a gente fez antes, né? E aí vem para as questões. E vai ver que na alternativa C, ele te diz o seguinte, revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais. Você vai lendo o texto. Com o teu óculos invisível, você vai fechando, vai falar, pô, tem questões. O que são questões existenciais? Sobre a minha existência, quem sou eu, por quê, se estou vivo, estou morto, por que vivo, por que morto. Né? E sobre a construção do discurso, sobre o próprio ato de escrever, sobre a metalinguagem. Tranquilo? Legal? Desejo a vocês a melhor prova, a maior sorte do mundo, porque sorte faz parte, né? A gente tem que ter sorte nessa vida. Perfeito? E vão tranquilos. Façam o que a gente combinou aqui, que a gente olhou aqui, que a gente discutiu aqui. Leiam com tranquilidade, curtam a prova, leiam com vontade, concentrados, que vocês, tenho certeza, vão ter um ótimo resultado e vão nos contar aqui pelas redes sociais e a gente vai conversando. Um prazer ser seu professor aqui por esses instantes e minutos. Um grande abraço e a gente se encontra nas redes sociais. Guilherme Shibata, tô lá no Instagram também e no Palavrão no YouTube. Beijo para todo mundo, boa prova. E aí galera, beleza? Professor Lúcio Skywalker aqui com você. Seguinte, tem um convite muito especial para fazer. Domingo às 20 horas vai rolar o Gabarito ao Vivo do Missão Enem. Essa semana de revisão, esses videozinhos que vocês viram aí ao longo do ano no Sai Digital, vai estar aquele time de feras, todo mundo aqui reunido domingo para discutir e comentar com você a prova do Enem. Às 20 horas, logo após a prova, todo mundo reunido para tirar as suas dúvidas da prova aqui. Então não esqueça, domingo, 20 horas, Gabarito ao Vivo, Missão Enem do Sai Digital, lá no nosso canal do YouTube. Espero vocês, hein?